Olá pessoal, vamos para mais uma aula de formatação. Já vimos a formatação de página, onde a gente regula o tamanho da folha, as margens e vimos também o parágrafo, onde nós formatamos, né? Deixamos o layout do jeito que a gente quer, com os recuos, as entrelinhas, o alinhamento do texto em relação às margens, as bordas e a cor do fundo. Hoje a gente vai tratar da formatação de caractere. Nessa formatação de caractere, o texto também tem que estar selecionado. Já foi dito para vocês, primeiro a gente digita tudo, depois formatamos o parágrafo e depois formatamos o caractere. A formatação da página é bom que seja feita antes da digitação. Nada impede de ser feita depois. Mas a gente acostuma a já olhar na impressora, ver que tamanho de papel que está lá, já pensar em se aquele documento será arquivado ou não, para definir as margens. Digitamos o texto todo, aí fazemos a formatação de parágrafo e, por último, a formatação de caractere. Então, nós vamos ver essas formatações, essas opções que a maioria dos editores de texto nos dão. Dão mais, tem editor que dá muito mais do que isso. E isso que eu vou falar para vocês é o básico. A fonte, o tamanho, os efeitos simples, os efeitos especiais, a orientação do caractere ou da palavra, a cor do caractere e a cor do fundo. Então vamos lá. Formatação de caractere. Primeiro a gente seleciona a fonte. Fonte é um padrão tipográfico de uma mesma família que os caracteres têm o mesmo tamanho, os mesmos atributos de se são, por exemplo, lembram escrita manuscrita ou não, se são mais inclinados, menos inclinados, se são mais espessos em tinta ou não. Então, isso a gente chama de fonte. Para a BNT, para documentos acadêmicos, a família de fonte mais indicada ou a mais utilizada e a indicada pela BNT é o Arial e o Times New Roman. O Arial é mais utilizado, mas o Times também é muito utilizado. São as duas fontes mais comuns, mais antigas e que são fáceis de ser lidas. Quando a gente vai selecionar uma fonte, a gente tem que prestar atenção o que a gente está querendo transmitir. Tem fontes que transmitem, por exemplo, velocidade. Isso é fácil, é só vocês perceberem na televisão, quando aparece os anúncios, os tipos de fonte que indicam o que a propaganda está querendo mostrar. E vão prestando atenção nisso e acostumem-se a pensar no que você está querendo transmitir com a fonte. Claro que lá na empresa são documentos, texto para as outras pessoas, relatórios, não vai fugir muito do Arial e do Times New Roman. Mas se for fazer um panfleto, um folder, uma propaganda, pensar na fonte é muito importante.
Além da fonte, nós temos que selecionar ou configurar o tamanho do caractere. Nos documentos acadêmicos, o tamanho indicado ou determinado é o tamanho 12, tá? Mas varia muito o que você quer dizer, dependendo do tipo de documento, o tamanho da fonte que a gente vai usar. Por exemplo, se eu vou fazer um comunicado para os meus funcionários de algo que está acontecendo, eu posso, lógico, vai ser algo pequeno aí, no máximo uma página, eu posso fazer um tamanho maior para ser lido. Também, se for um documento para ser lido por um cliente e esse cliente é mais idoso, é bom aumentar o tamanho da fonte para 14, por exemplo. Beleza? Então, o tamanho indicado é tamanho 12. Para as pessoas que não têm problema de visualização, de enxergar bem ou não, o tamanho 12 dá para ler tranquilo. Se a pessoa tiver problema de visão, ou eu quero que as pessoas leiam rápido aquilo ali, é um texto pequeno, eu posso aumentar o tamanho do caractere. Notem que se tivermos fontes diferentes, não quer dizer que se uma fonte tem o tamanho 12, a outra fonte no tamanho 12 vai ter ocupar o mesmo espaço físico. Não. Existem diferenças. Então é bom, antes da gente tomar como regra tamanho 12, verificar como fica nessa família de fonte, nessa família tipográfica, o tamanho 12. Pode ser que você precise aumentar ou diminuir, depende do que você quer fazer no seu documento. Os efeitos comuns, que a gente chama de estilo também, o normal, que é sem nenhum efeito, o negrito, que é esse efeito de mais espesso os caracteres, o itálico, que é o caractere mais estreito que o normal e um pouco inclinado para a direita, e o negrito itálico junto. Então, nesse slide aí estão os estilos mais comuns: normal, negrito, itálico, negrito e itálico juntos. Os efeitos especiais que a gente aplica aos caracteres existem mais do que esses. Os mais comuns são a sobrelinha, aonde é feita em cima dos caracteres um risco, uma linha, por isso o nome sobrelinha. O sublinhado, aonde o risco é na parte inferior, é o mais comum. O taxado com um risco no meio. O taxado duplo, 2 riscos nos meios das palavras. O sobrescrito, aonde o texto vai ficar menor e ocupando só a parte superior da linha, e o subscrito, que também vai ser menor, mas agora vai ocupar a parte inferior da linha. Então, esses são efeitos especiais. Os mais comuns aqui são o sublinhado, o sobrescrito e o subscrito. Se você não tiver um editor de fórmula e quiser fazer uma fórmula, você vai ter que usar o sobrescrito e o subscrito para fazer a sua fórmula. Ok? Outra
configuração que nós podemos fazer é sobre a orientação, isto é, se aquela palavra ou aqueles caracteres selecionados sofrerão uma rotação. Então, temos o normal, a rotação em 90 graus e a rotação em 270 graus. É muito utilizado, por exemplo, em tabela, onde se eu escrever uma frase, por exemplo, na primeira coluna, e ela vai ter subitens, nós escrevermos com 90 graus. Aí o texto vai ficar de pé na primeira coluna e as outras colunas ficam deitadas. Com isso eu economizo espaço e coloco mais colunas. Então, é muito utilizado este tipo de configuração em tabelas. Vamos agora para a configuração da cor, a cor do caractere, né? A cor da fonte do texto. Podemos aplicar a cor que quisermos. Lógico que lá na empresa não vamos ficar escrevendo em vermelho e em amarelo, porque a maioria são impressoras monocromáticas laser e ela não tem essa cor. Então vai ser tons de cinza e não vai ficar legal. Então, para uma impressora colorida, pode até ficar legal se for um banner, um folder, mas o texto do documento escreve em preto, não inventa moda, fica muito melhor. Ah, mas eu quero chamar a atenção de quem vai ler o documento que eu estou escrevendo, colocando vermelho. Tudo bem, se for um documento para ser lido no computador. Se for para ser impresso, o vermelho e o preto, quando impressos numa impressora monocromática, a diferença não é tão grande assim. O que você queria fazer não resultou efetivamente para chamar a atenção para aquele texto, para dar destaque, para dar realce. Então, já falei para vocês, ou colocamos uma borda, ou colocamos negrito, que é um efeito simples, que chama bem a atenção. O sublinhado também chama a atenção. Então, você defina o que fica melhor para você e para a empresa. E temos a cor do fundo. Notem que, se for para um documento que vai ser lido eletronicamente, a cor de fundo até fica legal. Mas se for para ser impresso numa impressora monocromática, não utilizem cor de fundo para dar destaque, para dar realce. Ela vai diminuir a visualização do texto e, dependendo da cor, fica até difícil de ser lido o texto que está ali. Então, aqui foi aplicado duas cores de fundo. O primeiro parágrafo, com fundo amarelo, foi utilizado a formatação da cor do fundo pela opção do caractere. Notem que a parte antes do início, que é o recuo da primeira linha, e no final do texto, não ficou com a cor. Então, só o caractere recebe essa configuração. No segundo parágrafo, utilizamos a cor de fundo do parágrafo. Então, notem que ele vai até o início
da margem, né, início do texto aqui na margem, e vai também até a margem direita. Então fica mais bonito utilizarmos, quando for no parágrafo inteiro, o cor de fundo, a cor de fundo do parágrafo. Atentem para isso, senão fica comido, fica com dentes na cor de fundo e fica feio. Mas se for para utilizar em poucas palavras, aí sim podemos utilizar a cor de fundo da opção do caractere. Então, nesta última tela, eu fiz 4 fontes diferentes. A primeira linha é a fonte Arial. Todas têm o mesmo tamanho. A segunda é o Times New Roman. A terceira opção, ou a terceira linha, é uma família de fonte que imita fonte cursiva, que é escrita. E a quarta aqui é uma outra família de fonte, família tipográfica, que dá a impressão de caracteres escritos antigos, ok? Então, notem que as 4 fontes têm o mesmo tamanho. Não é 12 para que a gente possa enxergar melhor. E elas ocupam espaços diferentes. Então, vamos ter que testar para ver como fica. O mais comum, como eu já falei para vocês, é o Arial e o Times New Roman. Tomem cuidado com fontes para, por exemplo, essa que imita manuscrito, porque fica chato de ler um documento aí com 15, 20 páginas nesse tipo de fonte. Fica mais difícil de ser lido, ok? Então, testem, vejam as fontes que mais gostam e podem criar um padrão. O carta, comunicação com os clientes, qual fonte que a gente vai usar? Se é um folder, qual fonte que a gente vai usar? No logo da empresa, que a gente vai escrever lá, qual fonte a gente vai usar? Então, tem que definir tudo e seguir um padrão. A imagem da empresa que você trabalha vai sendo conhecida à medida que você começa a criar padrões. Ok? Então, por hoje é só. Logo já vou postar a prática deste conteúdo, que é a formatação de caractere. Tchau, pessoal!